Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e nessa videoaula farei algumas reflexões sobre como colocar seus objetivos em prática. Já vimos em aula anterior que sempre que nos propomos a fazer algo, seja aprender a tocar um instrumento musical, fazer um regime para emagrecer ou controlar o fluxo de caixa pessoal, entramos num caminho do aprendizado. Uma jornada rumo à maestria em algo que desejamos incorporar em nossas vidas. E nessa jornada, que nunca terá fim, encontraremos diversos platôs. Esses platôs significam que passaremos treinando um instrumento musical, ou nos adaptando a essa nova dieta, ou até refinando o controle do fluxo de caixa, sem muitos progressos, até que um novo patamar seja atingido. Vimos também que, à medida que aumentamos nossas habilidades, podemos nos impor novos desafios e usar do estado de fluxo para fazer desse caminho algo prazeroso. Essa maneira de encarar a conquista de objetivos é muito bacana na teoria, mas o problema é que, na prática, muitas vezes acabamos desistindo no meio do caminho, deixando de lado o desenvolvimento de determinada atividade. Paramos de fazer algo importante para resolver urgências. Explicando de uma outra forma, podemos dizer que existem dois mundos distintos. O primeiro mundo é o das intenções. Ele consiste em querer fazer diversas coisas ao longo da vida. No tocante a objetivos financeiros, poderia ser visto como querer ser uma pessoa proativa, elaborar o fluxo de caixa para melhor controlar as finanças do dia a dia, querer adquirir o hábito de pagar-se primeiro, de investir melhor o dinheiro, estudando diversas alternativas de investimento, querer diminuir o consumo com itens supérfluos, ou até conseguir, com o tempo, comunicar-se empaticamente com os membros da família. Enquanto você faz esse curso, provavelmente a cada aula muitas intenções foram despertadas. Dá vontade de, a partir do próximo dia, colocar tudo o que foi aprendido em prática, esquecendo-se um pouco que toda conquista irá requerer tempo, paciência, foco e energia. É por isso que essa videoaula irá estudar a conexão entre o mundo das intenções com o mundo dos resultados. Quando falamos em mudar hábitos financeiros, é importantíssimo dominar os diversos conceitos apresentados nesse curso e aplicá-los na prática para que os objetivos sejam realmente conquistados. E essa conexão entre o mundo das intenções e o mundo dos resultados, daremos o nome de execução. É importante que tenhamos clareza que execução não é apenas fazer acontecer, mas compreender como fazer acontecer. Estudar os principais entraves e dificuldades que encontramos quando formos perseguir um objetivo. Tentar nos cercar de conhecimentos e habilidades que nos façam continuar no caminho do aprendizado, sem desistir. Deu para entender a importância desse momento? Para isso, vou lhe apresentar diversas formas de encarar esse desafio apresentadas na literatura, além de minha experiência pessoal enquanto educador financeiro. Então vamos lá! Já vimos nesse módulo 2 a ideia de que, para criar um hábito, na busca de conquistar certo objetivo, precisamos ansiar por algo. E para isso, o autoconhecimento e saber quais são os seus propósitos de vida mostraram-se deveras importante. Com esse anseio em mente, cria-se uma deixa, que irá desencadear certa rotina,
que gerará uma recompensa, e nosso anseio por ter novamente essa recompensa no futuro irá fazer o hábito se concretizar novamente, colocando suas ações no piloto automático. Porém, quero ir além, oferecendo-lhe mais munições para que a execução dos objetivos seja encarada como um dos principais desafios do processo de mudança de hábitos financeiros. O autor Léo Babauta é um daqueles que nos ajudará nessa melhor compreensão sobre o processo de execução de objetivos. Esse autor, que possui uma obra descrita no rodapé da página dessa videoaula, diz que para mudar um hábito será necessário começar pequeno, achar a motivação certa e manter o foco. Em relação a começar pequeno, quer-se dizer que, para que um processo de mudança de hábitos seja eficaz, será preciso focar em um hábito por vez. Isso porque, quanto mais hábitos quiser mudar ao mesmo tempo, menores serão as chances deles darem certo. Portanto, a ideia principal aqui é simplifique. Se um objetivo for muito complexo, divida-o em pequenas metas. Esse autor até aconselha que se faça o chamado teste dos 30 dias. Esse número é um tanto arbitrário, podendo até ser alvo de algumas contestações. Mas o mais bacana é que o método do Léo Babauta leva em consideração a impossibilidade de grandes transformações em um curto espaço de tempo. Vamos dar um exemplo? Quer investir, mas está endividado. Então, no primeiro mês, busque adquirir o hábito de fazer o fluxo de caixa para fazer um completo diagnóstico da sua situação. No segundo mês, foque em gastar menos, eliminar os seus gastos. No terceiro, trace uma estratégia para a eliminação dessas dívidas. E por aí vai alcançando um objetivo por vez, até que o investir dinheiro se torne realidade e você possa se dedicar exclusivamente a esse ponto. Deu para entender? Prosseguindo, quando o autor fala em achar a motivação certa, basicamente está falando do estabelecimento de prioridades. No final das contas, seus propósitos deverão lhe guiar na seguinte decisão: quais hábitos deverei mudar primeiro? Tendo clareza dos principais objetivos, que serão aqueles que realmente mais importam naquele determinado momento, será mais fácil encontrar forças e motivar-se na jornada rumo à mudança de hábitos. Por fim, temos que dar atenção à questão do foco. Já discutimos que não será fácil deixar de ser desorganizado, procrastinador, indisciplinado e improdutivo de uma só vez. Todos os seus paradigmas e hábitos foram construídos durante anos e você precisará focar um a um para mudá-los ao longo do tempo. Nesse contexto, evitar distrações é uma primeira lição para que a concentração seja plena na busca de seu objetivo. Não deixe o que é urgente lhe atrapalhar no meio do caminho. E volto novamente a dizer, simplifique. Esse talvez seja o ponto crucial para manter o foco. Esqueça a ideia do multitarefas, em que o produtivo é aquele que faz diversas coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa por vez e faça bem. Não conheço arma mais poderosa do que o foco e concentração para uma mudança de hábitos efetiva, além, é claro, de administração de energia. Pois bem, expostas as ideias desse autor denominado Léo Babauta sobre começar pequeno, achar o motivo certo e focar, ele também nos oferece 10 passos para conquistar um certo objetivo. Resumidamente, irei apresentá-los a seguir. A primeira etapa consiste em coletar todos os possíveis hábitos que você queira mudar. Em seguida, processe todas essas informações, elegendo as suas prioridades, vendo quais são os hábitos possíveis de serem mudados logo de imediato.
quais serão descartados, quais serão adiados, ou até se poderá delegar a outras pessoas parte da conquista de certo objetivo. Com tais decisões tomadas, toda semana eleja as tarefas mais importantes a serem executadas. Faça, por exemplo, uma lista com 3 questões importantes de serem realizadas por dia. E quando for realizar essas atividades, dedique-se a apenas uma de cada vez, para não perder o foco. Comece e termine o que começou. Se é prioridade, outras coisas poderão esperar. Além disso, planeje-se para não ser interrompido no meio dessas atividades prioritárias. Para lhe ajudar na execução das tarefas mais importantes, crie uma lista simples das atividades que devem ser cumpridas e faça uma checagem diária para saber se o mundo dos resultados está batendo com o mundo das intenções. Seja também uma pessoa organizada. E se os objetivos são familiares, delegue funções para que a sinergia possa se expressar e ajudar na conquista dos objetivos. O 7º passo leva em consideração que, com o tempo, com as experiências vividas, nós mudamos. E as pessoas à nossa volta também mudam. Portanto, sistematicamente reveja seus objetivos. Avalie se eles estão alinhados aos seus propósitos e conserte o que tem dado errado. Não perca o foco. Simplifique sempre. Reduza seus objetivos ao que é essencial e tenha clareza se suas tarefas diárias estão alinhadas ao que é importante. Crie rotinas. Use o sistema da deixa, rotina e recompensa a seu favor. Coloque tudo o que é bom em piloto automático. E, por fim, ache sua paixão. Isso significa que quando você realmente quer algo, você trabalhará com afinco para conseguir seu objetivo. Por isso é tão importante o autoconhecimento como base imprescindível para compreender o que realmente vale a pena na vida. Pois bem, ainda não terminamos nossa aula, falaremos ainda um pouco mais sobre execução, mas antes de prosseguir, gostaria de deixar 4 recadinhos, uma espécie de reforço em alguns pontos importantes antes de avançar. O primeiro é destacar o poder de se começar com o objetivo em mente. Assunto esse já explorado no módulo 1. Todo ato, se imaginado antes, torna-se mais eficaz ao ser executado. Tente prever todas as dificuldades e encontrar maneiras criativas de solucionar cada problema. Um segundo ponto é: dê atenção especial ao processo de execução. Muitos falham nessa parte, sendo que essa aula tem como principal intuito deixar isso bastante claro para você e oferecer ferramentas que lhe permitam lidar com os possíveis problemas, mesmo quando se planeja meticulosamente um objetivo. O terceiro recado é que no processo de mentalização dos objetivos, não foque apenas nos aspectos negativos. Apesar de todos os riscos envolvidos serem de importante consideração, muitas pessoas se apoiam nos problemas que certo objetivo acarretará para justificar a sua passividade, a sua inércia. Lembre-se sempre que os problemas são proporcionais à sua grandeza. Quanto menor você é, maiores serão os obstáculos. E por fim, organize-se e faça uma lista das suas ações, de seus objetivos. Isso lhe dará a clareza necessária para saber se realmente o que está acontecendo em sua vida está alinhado às suas intenções iniciais. Agora entraremos na seara espinhosa do ambiente familiar, pois, como já dissemos em aulas anteriores, se você possui um cônjuge ou um dependente, precisará alinhar os objetivos em conjunto. Dessa forma, para ajudar-lhe nessa tarefa, usarei de algumas ideias apresentadas em um livro escrito por Bossi de Charan, em que a bibliografia também estará
aqui apresentada na página dessa videoaula, em que esses autores dão ênfase no assunto de execução dentro de empresas, mas procurei fazer as adaptações necessárias para o ambiente familiar. Primeiramente, é importante exaltar a importância do papel do líder dentro de um processo de execução de objetivos. Alguém dentro da família precisará assumir o papel de ficar atento aos detalhes, além de dar o exemplo de se comprometer de corpo e alma com o planejado. O líder deverá, antes de qualquer coisa, conhecer bem as habilidades dos membros da família, pois ao distribuir as funções pertinentes a cada um, precisará ter clareza sobre a seguinte questão: essa pessoa é capaz de cumprir essa tarefa que eu estou delegando a ela? Se você é o líder ou a líder do processo, tenha sempre em mente que não é possível adquirir diversos hábitos de uma só vez, como já falamos diversas vezes nessa videoaula. E isso será muito importante de ser considerado quando criamos objetivos familiares. Quer um exemplo? Se você deseja que todas as pessoas da casa adquiram o hábito de anotar todas as despesas para fazer o fluxo de caixa ao final do mês e diagnosticar os problemas da casa, não tome muitas outras atitudes drásticas ao mesmo tempo, como criar regras rígidas para as mesadas dos filhos, cancelar cartão de crédito, cancelar TV a cabo ou qualquer outra atitude. É preciso que o líder tenha a sensibilidade de delegar tarefas simples, que possam ser executadas com perfeição em doses certas para cada membro da família. E como também já abordamos exaustivamente nesse curso, para que os objetivos familiares não falhem na execução, será preciso muito diálogo empático, compreender antes de ser compreendido. A família precisa se sentir parte do processo para que a execução funcione. Deixe bem claras as responsabilidades de cada membro da família. Cobre, mas dê incentivos. Acompanhe atentamente o que foi prometido e o que está sendo cumprido ou não. Quando uma família falha ao cumprir suas promessas, a explicação mais frequente é que a estratégia, o planejamento estava errado. Mas geralmente as estratégias dão errado porque são mal executadas. Ou a pessoa não está comprometida porque faltou diálogo, ou foram dados mais objetivos do que a habilidade daquele membro da família suportava. Portanto, avalie bem os desafios a serem impostos, aliando os objetivos às capacidades de cada um, para que você consiga diminuir as chances de frustração ao final do processo. A criação de sinergia depende muito da habilidade do líder em conduzir essa execução, de transformar as intenções em resultados. Pois bem, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ficado clara a importância da execução dentro do contexto de se alcançar objetivos financeiros. É isso aí. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.